Gente, com o aumento da inflação, o Banco Central fez mais um ajuste nos juros básicos para tentar segurar a alta dos preços. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, elevou na tarde de ontem a taxa básica de juros, a Selic, de 7,75% para 9,25% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas, pelo mercado financeiro, e esse foi o 7º reajuste consecutivo na taxa Selic. Para explicar o que muda na sua vida, o Central recebe agora o especialista em finanças, Samuel Barbi. Bom dia para você, Samuel. Seja bem-vindo ao Central 98. Opa, Carol, Lucas, bom dia. Eu falei que depois de ouvir o Marcelo Aro, eu até coloquei uma camisa branca. Tô tomando cuidado agora para não ficar sujo, de lama. Lucas, você não vai jogar lama em mim não, né? Vou pensar, vamos ver como é que vai ser sua participação hoje aí. Samuel Barbi, o pessoal já conhece do Radiocast, mas hoje está aqui no Central, a gente acompanhando essa movimentação da Selic, e a gente nota aqui também, até pela participação dos ouvintes, muita gente tem dúvida, sabe, Samuel? Como é que funciona? O que isso muda na vida delas? A gente fala, o comitê, o Copom decidiu, aumentou a taxa, agora está em 9,25%. Mas o que isso muda, às vezes, na vida do cidadão não fica muito claro. O primeiro ponto que eu queria que você explicasse pra gente é porque a gente sempre faz essa relação. A inflação tá alta e aí o governo eleva a Selic, eleva a taxa básica de juros. Por que isso acontece? Exatamente, Carol. A Selic é a taxa básica de juros da economia, então ela é uma taxa mãe, Ela serve como referência para todas as negociações dentro do mercado. Então, qual que é a ideia? Quando você aumenta a taxa de juros, é um instrumento para controle da inflação. É uma arma que o Banco Central tem para controlar a inflação. Basicamente, são duas armas que o governo pode usar, mas uma delas ele sempre deixa meio que de lado, sabe? A gente fala que, por um lado, você tem política monetária e, pelo outro lado, você tem política fiscal. Quando a gente fala em política monetária, a gente está falando especialmente de taxa de juros. Isso fica na mão do Banco Central. Quando a gente fala de política fiscal, a gente está falando especialmente do governo federal, do poder executivo em geral. Então, o que acontece? Você tem duas formas de combater. Uma forma de combater é reduzindo o gasto, gastando menos do que se arrecada, e do outro lado é aumentando a taxa de juros, porque isso desincentiva a economia. Pensa o seguinte, Carol, a taxa de juros é o preço que se paga pela posse do dinheiro, tá? Então, quando eu pego dinheiro emprestado, eu pago juros. Quando eu empresto dinheiro, eu recebo juros, Então, o que está acontecendo? Quando você aumenta o preço do dinheiro, você diminui a disponibilidade de dinheiro na economia e, portanto, você desincentiva tanto a produção quanto a compra de bens e serviços, tá? Ô Samuel, eu estou investindo ou eu quero investir. O aumento da Selic altera os meus investimentos? Eu preciso redirecionar esses investimentos para algum lugar em fato da elevação dessa taxa? Como é que fica essa situação aí? Pois o que acontece é o seguinte, sempre existe os dois lados na economia, Então, quando você tem um aumento na taxa de juros, o que você está tentando incentivar é tirar dinheiro do mercado. Tirar dinheiro do mercado significa o quê? Você pega o dinheiro que você tem, ou principalmente essas pessoas que têm investimentos, elas vão começar a tirar o dinheiro do setor produtivo, que seria ações, bolsa de valores, negócios, e ver que o governo está pagando melhor do que pagava antes. Então, eles acabam colocando esse dinheiro em títulos públicos, como, por exemplo, lá no Tesouro Direto, que é o famoso, já queridinho, de muita gente no Brasil. Então, você compra títulos do governo que vão te pagar juros maiores, tá? E isso aí tira dinheiro da economia real e promove, de certa forma, uma certa recessão na economia. Então, você reduz ali a demanda e faz com que as coisas fiquem um pouco mais baratas ou menos caras, que elas se encareçam numa velocidade menor. Então, nesse caso, para investimento, Lucas, o que acontece quando a taxa de juros sobe muito, que é um movimento que está acontecendo agora, é incentivar você, de certa forma, a tirar seu dinheiro do setor produtivo e passar para bancos ou passar para essa parte aí, que seriam títulos públicos, tá? Ô Samuel, a gente falou aí de Tesouro Direto, A poupança, em algum momento, ela fica atrativa se a taxa continua subindo ou a poupança já é coisa do passado? Poupança sempre é coisa do passado porque ela, assim, basicamente pela regra de formulação da remuneração da poupança, ela sempre vai perder do Tesouro Direto, tá? Então é muito difícil que a poupança consiga ultrapassar em alguma faixa a rentabilidade do Tesouro Direto. No máximo ela vai poder empatar, dependendo do tamanho dessa taxa de juros.
Mas, então, o que acontece? Poupança, gente, é aquele dinheiro só que eu falo que, assim, é para você pagar a conta do mês. É tipo aquela conta poupança para pagar a conta do mês. Fora isso, direciona seus investimentos, se for uma reserva de emergência, etc e tal, para alguns CDBs que paguem mais de 100% do CDI, ou então para o próprio Tesouro Direto, que também é uma boa alternativa de investimento, especialmente nesse momento, o Tesouro Selic. Ô Samuel, 7ª alta consecutiva da Selic, 7,75% para 9,25% ao ano. Já dá para ter uma previsão das próximas reuniões do Copom? Essa alta vai permanecer? Como é que você tem um termômetro da economia com esse anúncio da Selic hoje? Tem sim, Lucas. Na verdade, a alta de 1,5% ela já era esperada pelo mercado. Só que o Banco Central ele ainda foi além, né? Ele ainda colocou mais ou menos uma expectativa no seu comunicado ao mercado que essa alta vai prosseguir e que ela também será de mais ou menos 1,5% na próxima reunião que vai acontecer em fevereiro, tá? Então, a nossa expectativa, e eu tenho falado isso lá no Radiocast desde mais ou menos junho, é que os juros eles estão altos, eles vão continuar altos e vão continuar subindo, tá? Porque a inflação não deu sinal de arrefecimento. E a gente fala o seguinte, o Brasil, ele é como se fosse, eu gosto de fazer essa analogia, como se fosse uma pessoa que está obesa e não quer emagrecer. Ela sabe, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Você tem que fechar a boca e entrar para academia. O que é fechar a boca e entrar para academia? Política fiscal. O governo não quer fazer política fiscal. Mas aí o que o governo faz para atenuar aquele problema de colesterol alto? Ele usa o remédio. Qual que é o remédio? A taxa de juros que o Banco Central aumenta. Então ele vai controlar seu colesterol por meio do aumento da dosagem desse remédio, que é a taxa de juros. Então ele vai aumentando essa taxa até o momento em que o efeito colateral fica pior do que a aplicação do remédio em si. Tá? Então a gente está vendo esse momento agora de uma virada em que a taxa de juros está ficando tão alta que ela vai começar a afetar muito o funcionamento da economia, o que já não é muito ideal para a gente. Ô Samuel, e tem como, né, até com base aí no histórico, em outras experiências desse mecanismo para tentar reduzir a inflação, dá pra gente falar assim, a inflação ainda não mostrou sinais aí de diminuir, mas dá pra gente falar assim, provavelmente daqui a 6, 7, 1 ano a gente vai ver essa redução dos preços, ou pode ser que isso nem funcione? Pois é, Carol, a gente tem uma expectativa de que exista aí uma inflação de demanda, que a gente chama. Então, o que acontece? Quando você sobe a taxa de juros, existe um momento, né, que aquela taxa de juros começa a apresentar, de fato, um efeito na economia real, principalmente em relação à atração de capital externo para o país, para que os investidores tragam, né, troquem dólares por reais, e aí, de certa forma, dê uma atenuada no câmbio, para que a gente tenha aí a inflação controlada. Então, a gente vê que grande parte dos itens que estão gerando inflação, como gasolina, como gás de cozinha, são cotados em dólares, né? Então, esse aumento da taxa de juros, ele tem a perspectiva de atenuar o câmbio, ou seja, fazer com que o dólar fique um pouco mais baixo, e aí a gente consiga repassar isso nos preços. Só que existe um outro problema também, que pode ser que essa inflação não seja necessariamente uma inflação de demanda, digamos assim. Ela pode ser uma inflação de custos, inclusive promovida também pela pandemia que afetou aí a cadeia de produção internacional. Se for isso, o Banco Central pode estar até errando um pouquinho na dose e aumentando demais os juros, acabando prejudicando mais a economia real, sendo que ela pode ser uma inflação que não seja controlada única e exclusivamente com juros, tá? Então tem esses dois lados. Mas eu acho que o Banco Central está agindo corretamente, aumentando a taxa de juros, pelo menos por enquanto, e aí no ano que vem a gente tem perspectiva de que isso ultrapasse aí os 12%. Então a trajetória é de aumento da taxa de juros até o momento em que a inflação começar a dar sinal de arrefecer. Especialista em finanças, Samuel Barbi, fugindo um pouquinho do Radiocast para marcar presença aqui no Central. É um programa 98, bem melhor, né, Carol? Tá aqui, pode participar mais vezes com a gente, viu, Samuel? Obrigada demais aí por esse tempinho para conversar com a gente, para tirar essas dúvidas e mostrar como é que isso impacta realmente na nossa vida, essa elevação da Selic. Portas abertas aqui no Central 98 sempre, viu? Pô, será um prazer. Tô aqui sempre à disposição. Só convidar que nós estamos juntos. Obrigado, Obrigada. Viu?